Olá, pessoal do sexto ano, que é o professor Peterson, com mais uma aula de Educação Física para vocês. E quem nos acompanha hoje é a Elaine. Tudo bem, Elaine? Elaine vai nos fazer companhia na aula de hoje. Lembrando, se você ainda pode esquecer nesse período aí, se você está assistindo a aula só pela TV, entre em contato lá com a sua escola e verifique qual o procedimento das atividades impressas. Se você está acessando a internet, usa o Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória para garantir a presença na nossa aula, ok? E também participe aí, moçada, dos meetings com o seu professor, tá? É muito importante porque ele vai completar o conteúdo que a gente está vendo aqui. Bora para a nossa aula, então? Na aula passada, nós tratamos da nossa última atividade corporal de aventura. Vocês lembram qual foi? Nós falamos da escalada, em especial da escalada esportiva em parede artificial. Vamos dar uma lembradinha? A escalada é uma prática corporal de aventura com diferentes modalidades. A escalada em paredes artificiais surgiu como uma opção de treinamento, mas atualmente é um esporte olímpico já, né? Estrearia agora na Olimpíada de Tóquio 2020, que ficou para 2021. O boulder, dificuldade, lead e velocidade speed são as modalidades da escalada esportiva em paredes artificiais. E hoje, na aula de hoje, nós vamos dar início a uma retomada dos conteúdos que nós vimos no terceiro trimestre. Então, a gente vai dar uma revisadinha nesses conteúdos. Vocês lembram quais foram lá os primeiros, quando nós começamos o nosso trimestre? Olha só, nós começamos o nosso trimestre falando dos esportes de marca. Os esportes de marca são aqueles que comparam os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então, o esporte de marca é aquele que faz uma comparação entre os resultados alcançados pelos atletas ou os resultados marcados pelos atletas, ok? Por isso, esportes de marca. Eu estabeleço uma marca, né? Eu tenho um resultado, a minha marca naquele esporte. Os esportes de marca são aqueles que melhor retratam o lema olímpico, Citius Altius Fortius, traduzido do latim, o mais rápido, o mais alto, o mais forte, né? Então, os esportes de marca são aqueles que melhor reproduzem esse espírito olímpico. Por quê? Eles estabelecem essas marcas. Quem foi o mais alto, né? Quem foi o que saltou mais alto, quem foi o mais rápido ou quem provou ser o mais forte, né? Conseguiu levantar mais peso, por exemplo. Por isso que eles têm essa relação com esse lema olímpico. O objetivo do competidor é estabelecer uma marca de tempo, distância, altura ou peso. A classificação se dá a partir dessas marcas estabelecidas. As melhores marcas estabelecidas na história do esporte das diferentes competições são conhecidas como os recordes. Então, olha só, se eu consigo estabelecer uma melhor marca numa competição dos Jogos Olímpicos, né, aquela marca ela passa a ser um recorde olímpico. Quando um outro competidor em qualquer outra Olimpíada conseguir uma marca melhor do que a minha, então essa nova marca será o novo recorde olímpico para aquela modalidade nos Jogos Olímpicos, tá? A mesma coisa são os recordes mundiais, daí nós temos também os recordes brasileiros. Então, esses esportes de marca, eles sempre têm os seus recordes, que é o quê? A melhor marca que um atleta já conseguiu, historicamente já conseguiu, naquela modalidade, certo? Alguns desses esportes são tão antigos quanto a humanidade e reproduzem atividades naturais do ser humano primitivo, como correr, nadar e caçar. Atividades que estavam relacionadas à própria sobrevivência. Então, eu acho que vocês se lembram bem, muitas
dessas modalidades que nós vimos ao longo dessas aulas, a gente sempre voltava lá para dizer que a origem daquele esporte era numa atividade de sobrevivência. Por exemplo, o atletismo, né? Correr, saltar e lançar eram atividades que os nossos antepassados, né, os homens primitivos, tinham que aprender a fazer para sobreviver, né, para conseguir caçar, para conseguir se defender, para conseguir fugir dos predadores, né? Então eles tinham que, por exemplo, ser muito rápidos, correr com muita velocidade para conseguir fugir de um animal, de um predador, né? Então, por isso que nós relacionamos esses esportes com essas atividades. Foram atividades, né, que o homem teve que desenvolver rapidamente para continuar sobrevivendo, né? São esportes de marca. Aqui nós temos alguns, né? Mas nós vimos ao longo das nossas aulas vários outros esportes de marca. Então vamos dar uma lembrada em alguns? O atletismo, que eu já falei. Então a gente viu lá as corridas, os saltos e os arremessos. Aprendemos que as corridas são as provas de pista, os saltos e arremessos são as provas de campo. E nós temos ainda as provas de rua, que também são corridas que saem do estádio, né, e são disputadas nas ruas, nas cidades. Outro esporte de marca, o ciclismo. Vimos várias modalidades de ciclismo, né? Tanto o ciclismo de estrada quanto o ciclismo de pista. E nós vimos como existem provas diferentes no ciclismo de pista, né? A perseguição por equipe, contrarrelógio e várias outras provas. Nós vimos também o levantamento de peso. Vocês lembram qual era a marca do levantamento de peso? Quem vencia no levantamento de peso? O mais forte, aquele que conseguia erguer a maior quantidade de peso. E eram duas modalidades, lembram? Vocês lembram qual eram? Né? O arranque e o arremesso, certo? As duas modalidades. E também a natação, a corrida na água. Então, o nadador, o esportista, entra na piscina e tem que tentar percorrer a uma determinada distância de metros o mais rápido possível, tá? E daí nós tínhamos vários estilos de fazer essa prova, né? O estilo livre, o estilo costas, peito e o borboleta, né? E daí nós vimos também o estilo medley, que é a junção de todos esses estilos. Aprendemos por que o estilo livre é chamado também de crawl, né? Porque a história, aquele estilo foi o primeiro a ser inventado e é o mais rápido. Então aprendemos que na prova do estilo livre, na verdade o atleta pode nadar qualquer estilo. A opção de todos é o crawl, porque é o mais rápido. Então esses foram alguns dos esportes de marca. Nós vimos muito outros ainda. Você lembra de mais algum? A gente viu também o remo, né? E outros ainda dentro daquelas nossas aulas, ok? Apesar de que os esportes de marca estabelecem uma competição entre os atletas, né, dentro daquela modalidade, daquela competição, onde são comparadas as marcas dos atletas, podemos dizer também que há uma competição particular individual, quando o atleta compara suas próprias marcas ao longo de um período de tempo, pode ser um ano, uma temporada ou mesmo um ciclo olímpico. Quando o atleta usa as suas próprias marcas, né, compara o que ele conseguiu de melhor marca esse ano com o que ele conseguiu de melhor marca no ano anterior, com o que ele conseguiu de melhor marca nos anos anteriores. Então ele vai percebendo, com essas comparações, ele vai vendo se o treinamento dele está fazendo com que ele melhore as suas marcas ou não. Então essa é a competição individual. O atleta está sempre buscando melhorar a sua marca. Então às vezes ele se compara, né? Ele compara a marca dele com a marca dele mesmo, né? Então se esse ano eu vim para essa competição, um campeonato brasileiro, por exemplo, e eu consegui uma marca
melhor do que a que eu consegui no Campeonato Brasileiro do ano passado, opa, então eu estou melhorando, né? Essa é a ideia do atleta. A mesma coisa acontece quando ele compara as marcas que ele obteve numa Olimpíada com as marcas que ele vai obter na Olimpíada seguinte, né? Sempre há essa comparação para o atleta verificar se ele está realmente melhorando, se o treinamento que ele está fazendo está surtindo efeito e ele está melhorando as suas marcas, ok? Então essa é a competição individual, quando o atleta compara as marcas dele ao longo do ano, ao longo da temporada. Primeiro exercício nosso. Qual é o objetivo dos esportes de marca? Alternativa A, marcar mais pontos. Alternativa B, acertar um alvo. Alternativa C, estabelecer uma marca. Ou alternativa D, alcançar uma nota. Então ali a gente tem objetivos de vários esportes misturados. Qual é o objetivo dos esportes de marca? Tempinho para você responder e nós já voltamos. Já vamos corrigir. Você conseguiu identificar quais são os objetivos dos esportes de marca? Então, vem comigo para a gente corrigir. Então, vamos lá. Qual é o objetivo dos esportes de marca? Estabelecer uma marca, né? Está bem tranquilo. Terminando, então, essa questão, relembramos tudo que envolve aí os esportes de marca. Vamos para os esportes de precisão. E aqui nos esportes de precisão, nós vimos alguns esportes muito interessantes. Acho que muitos você talvez nem conhecesse, né? Então, vamos dar uma relembrada? Vamos lá. Os esportes de precisão são aqueles que têm como objetivo a precisão do atleta em determinar, em fazer uma certa tarefa. Dessa forma, os esportes de precisão dependem exclusivamente da eficiência do atleta. Então, ele tem que ser um atleta eficiente. São caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico. Esse alvo pode estar estático ou em movimento. Então, o esporte de precisão é aquele esporte onde a minha ideia, né, o meu objetivo é de acertar um alvo ou colocar um material mais próximo possível de um determinado ponto, tá? Então, por isso, esportes de precisão, porque eu tenho que ter uma precisão de acertar aquele alvo ou de me aproximar daquele alvo. As características dos esportes de precisão são esportes individuais ou coletivos. Então, as duas modalidades nós encontramos. Possuem o alvo, aqui, onde eu devo acertar, o lançador e o objeto a ser lançado. Existe ainda uma relação de proporção de tamanho e distância entre o alvo e o objeto lançado, que garante uma dificuldade necessária para tornar o jogo de precisão. Então, se eu tenho um alvo enorme, né, e um objeto a ser lançado bem pequenininho, isso vai ser muito fácil, não vai haver precisão. Então, o tamanho do alvo, ele tem que ter uma proporção com o objeto que eu vou lançar. Então, se eu vou lançar um objeto muito pequeno, o alvo vai ser menor. Se eu vou lançar um objeto maior, o alvo pode ser maior também. Existe essa proporção de tamanhos, tá? Também uma proporção de distância, né?
Se esse se esse objeto é lançado com muita força, por exemplo, eu uso um aparelho para lançar esse objeto, o meu alvo vai ficar mais longe, ele vai ser mais afastado. Agora, se eu lanço esse objeto com a minha mão mesmo, usando a força somente do meu braço, por exemplo, então esse alvo ele não vai ser tão afastado assim, certo? Alguns esportes de precisão que nós vimos aí ao longo das nossas aulas. O golfe. Vocês lembram qual era o objetivo do golfe? Então, o objetivo do golfe era eu acertar uma sequência de buracos, normalmente 18, eu acertar uma bolinha nos buracos, usando um taco para lançar essa bolinha, e o objetivo era que eu acertasse todos os buracos com o número menor de tacadas, Então, no golfe, ganha quem usar menos tacadas. A bocha, esse foi um esporte, que aqui no sul do Brasil é muito conhecido. Talvez você não conheça, mas acredito que o seu pai, o seu avô, ou um tio, ele deva conhecer bem a bocha, Então, a bocha é aquele esporte que a gente usa aquelas bolas, São as bolas grandes, que são as bochas, e a gente tem o bolim ou balim. E o objetivo não é acertar o balim, mas colocar a minha bocha o mais próximo possível do balim. E eu vou pontuando conforme o número de bochas que eu conseguir deixar mais próximo do balim, certo? Depois nós vimos o curling. O curling é aquele esporte conhecido como xadrez no gelo. Parecido um pouco com a bocha, mas a ideia é que eu acertar, eu posicionar peças grandes de granito num alvo que está numa pista de gelo. Então, eu lanço aquela peça de granito, ela vai deslizando pelo gelo para tentar parar exatamente onde está o alvo. E para ajudar esse deslize, na minha equipe de atletas, existem alguns atletas que usam uma vassourinha e vão derretendo o gelo na frente daquela pedra para aumentar a velocidade dela, Vão esfregando ali aquela vassourinha. Então, é aquele esporte da vassourinha. Lembrou agora? Foi uma aula bem bacana essa sobre o curling. E depois o boliche. Essa aula do boliche eu tenho certeza que você lembra. Foi a nossa aula ao vivo nesse trimestre. Vocês lembram que estava aqui o professor Gilson, fez junto comigo, nós lemos várias perguntas de vocês a respeito do boliche. Então, o objetivo do boliche é eu derrubar os 12 pinos na pista de boliche. Para isso, eu tenho 2 arremessos da bola. Se eu consigo derrubar os 12 pinos, eu consegui um strike. Se eu consigo derrubar com o meu segundo arremesso, eu consigo um spare. E daí eu vou pontuando de acordo com o que eu vou derrubando. Uma correção agora, eu falei algo equivocado aqui para vocês. No boliche não são 12 pinos, são 10 pinos. Me desculpem, tá bom? Então são 10 pinos. Se eu derrubo os 10 com um arremesso, eu consigo um strike, eu tenho os 10 pontos e tenho a bonificação das jogadas extras. Se eu derrubo no meu segundo arremesso, eu também marco os 10 pontos, mas só tenho uma jogada extra de bonificação. É o strike e o spare. E são 10 pinos, professor. Lembra, Ainda bem que eu consegui me corrigir. 10 pinos, ok? E ainda nós tratamos do tiro com arco, o famoso arco e flecha, Que o objetivo é usar o arco para lançar uma flecha acertando bem na mosca, no centro do alvo. E a gente aprendeu que o alvo tem diversos círculos, com diferentes pontuações. Então, se a minha flecha vai se distanciando do alvo, eu vou marcando menos pontos. E agora sim, aqui no arco e flecha é que eu arremesso 12 flechas, viu? Eu sabia que tinha 12 no meio, tá bom? Só troquei aqui os esportes. Daí a gente viu também que existem alguns jogos e brincadeiras de precisão, como, por exemplo, a bola de gude,
a boca do palhaço, aquela brincadeira bem comum que a gente costuma fazer nas festas juninas, né? A atiradeira e também aqueles jogos eletrônicos de tiro no videogame, que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam de fazer, né? Então, esses são jogos e brincadeiras que também envolvem a questão da precisão, né? De eu ter que acertar um alvo. Segundo exercício nosso, então, que esporte não é um exemplo dos esportes de precisão? Então, nós vimos aí vários esportes de precisão ao longo das nossas aulas. Agora, eu quero que vocês me digam, dessa lista que está aqui, qual não é um esporte de precisão. Alternativa A, o basquete. Alternativa B, o golfe. Alternativa C, o tiro com arco. E alternativa D, o curling. Tempinho para vocês responderem, voltamos logo com a resposta. Vamos corrigir o nosso exercício, então? Qual dos esportes aqui da nossa lista não é um esporte de precisão? Lá, o basquete. Mas talvez você diga, mas professor, no basquete eu tenho que acertar a bola na cesta. Sim, mas o basquete ele é um esporte de invasão. Lembra que você não vai simplesmente jogar a bola na cesta, mas você tem que invadir a área do adversário, o campo do adversário, para daí fazer esse arremesso, tá? Então, por isso que ele não é considerado um esporte de precisão, mas sim um esporte de invasão, tá bom? Os demais todos são, sim, esportes de precisão. Revisando, então, a nossa aula, vamos dar uma lembradinha, assim, última, né, conversa nossa sobre os esportes de marca e de precisão. Então, os esportes de marca são aqueles que melhor retratam o lema olímpico, Sitius, Altius e Fortius, né? O mais rápido, o mais alto e o mais forte. São aqueles esportes onde eu determino uma marca a ser batida. Quem tem a melhor marca, quem foi mais rápido, quem foi mais alto e quem foi mais forte é que vence a competição. Os esportes de precisão são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico. Esse alvo pode ser estático, paradinho, ou também pode estar em movimento, né? E um dos exemplos ali, no nosso GIF, nós temos o arco e flecha, certo? Ou tiro com arco. Para saber um pouquinho mais, se você ainda tem alguma curiosidade sobre os esportes de marca, sobre os esportes de precisão, 2 vídeos aqui que tratam um pouquinho mais desse assunto, tá? Um específico dos esportes de marca, outro específico dos esportes de precisão. Lembre que é sempre bom assistir os vídeos porque eles complementam o conhecimento da nossa aula, né? Não temos tempo de fazer isso aqui, então fica a lição de casa, assista os vídeos aí para completar a nossa aula, tá bom? Gente, por hoje ficamos aqui, nos vemos na próxima aula, que vai ser a última, hein? Tchau!